imagem. 80 anos do Cristo Redentor. Braços abertos, 80 anos olhando a cidade. Que felicidade é ver o meu Rio sorrindo de novo. Assim é este povo que nunca perdeu a esperança e a fé em nosso Senhor Redentor. Vivendo aos teus pés, nas tuas praias famosas, formosas, sereias me encantam. Nos arcos da Lapa, uma nostalgia me leva a você. Sambando e cantando as tuas belezas que a mãe natureza reservou pra ti. No alto de uma boa vista chinesa voltaste a sorrir. Sambando e cantando as tuas belezas que a mãe natureza reservou pra ti. No alto de uma boa vista chinesa voltaste a sorrir. E hoje o pão de açúcar ainda mais doce na pedra da Gávea, e mesmo que fosse um homem alado ganhando os céus, só pra ficar mais pertinho do nosso Senhor e agradecer a bela paisagem que a eterna imagem se edificou. Só pra ficar mais pertinho do nosso Senhor e agradecer a bela paisagem. Muito obrigado, Cristo Redentor. Braços abertos, o ano inteiro olhando a cidade. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Corcel 74 TV, lugar de música, cultura, aventura e entretenimento. É aqui, direto hoje da mansão, aqui em Laje do Muré, do Super Chico Nacarate, mestre do cavaco das harmonias. Por falar nisso, meu companheiro, o que Laje tem que gera tanto músico bom assim, cara? Rapaz, Laje do Muriaé, desde do início da história, né, do Império. Sim. Rapaz, Laje do Muriaé recebeu aqui o professor de música da Princesa Isabel, simplesmente isso. É, você não sabia. O imperador passou por aqui, né? Passou. E o Nicolino Mazzini. Nicolino Mazzini. Olha só que cultura. Obrigado. De cara, o cara já... Pô, brincadeira, hein? Mas, Chico, grande prazer tê-lo aqui, cara, no canal. Temos que contar a sua história aqui para a região, para o Brasil e para o mundo. E me diz o seguinte, como é que a música, que o samba, que a arte chegou na sua vida, cara? Olha, eu desde pequeno eu já estava como diz assim, direcionado para a música. Fadado Fadado à música. Meu pai ele tocou na banda 5 de novembro, na antiga banda 5 de novembro aqui em Laje, e eu sempre, né, ele sempre me levando, eu sempre escutando música, porque eu morava do lado da sede da banda. Qual que era o instrumento do seu pai? Era trombone. Pô, trombone de bom trombone. Eu sou baixista. Não era trombone de vara, trombone de bicho, né? Isso. Tocava trombone de bicho. Mas e aí? E aí, cara, eu cresci no meio dessa música toda, desse monte de música, muita informação, banda de música. E me deram de presente, eu com 5 anos de idade, me deram de presente aqueles cavaquinhos coloridos. Passei por isso. Aqueles cavaquinhos coloridos. Hoje tem muito guitarrista de rock aí que ganhou. Começou com aquele cavaquinho de plástico, né? Depois eles colocaram até uma guitarra fazendo tipo, né? Imitando uma guitarra de plástico. Que tinha 4 cordas também. Tinha 4 cordas também, era corda de nylon, né? Que era para criança mesmo, né? E aí, daquilo dali eu fui, né, alimentando, né, a minha curiosidade, até que um dia eu cheguei e falei assim, pô, vou tocar cavaquinho. Aí, depois eu ter aprendido música, né, lá com a dona Antonieta. Uma história muito bom, não podemos deixar de falar dela. Inclusive a Esmeralda, quero mandar um abraço. Grande incentivadora, que deu continuidade, como você mesmo estava dizendo aqui, né? Um abraço pro nosso querido maestro Araceli, inclusive Gilson. E a diretoria também, os diretores e os músicos da Lira da Esperança, todos os músicos hoje que compõem a Lira da Esperança. Isso é fantástico, não deixou apagar, pelo contrário. São eles que mantêm viva
né, a história da música de Laje, né? Sim. A história da banda. Minha musicalidade é outra, mas eu, quando molequinho, cara, eu via os colegas da sala de aula e outros que estudavam com a Dona Antonieta, cara, e isso era vibrante, eu tinha vontade também e tal, mas depois eu fui para outros caminhos da música. Pois é, a Dona Antonieta, ela criou a banda Lira da Esperança, mas a ideia da Dona Antonieta não era criar banda musical. A ideia no início, eu estudava no grupo escolar, ali Parreira, né? Eu estudei também. Hoje que é a escola municipal de Laje, é o grupo municipal, né? O grupo escolar municipal. E na época a Dona Antonieta era professora de música, né? Ensinava pra gente vários hinos, né? Hino da bandeira, hino, Dia do Índio, enfim, hino nacional, né? Não sei nem de falar. Mas aí a Dona Antonieta quis formar uma bandinha de fanfarra, né? Sim. Uma bandinha marcial para poder desfilar na festa da Padureira aqui em Laje, que era em setembro, até mesmo no 7 de setembro. E aí ela acabou criando uma grande banda de música. Cara, será que ela não contava com tantos talentos assim? Não. Acho que não, né? Ela não naturalmente, né? Naturalmente. As crianças foram chegando e tudo filhos de músicos, né? Por exemplo, o meu irmão, meu primo Antônio José, que era mais conhecido chamado como Careca, ele era filho do tio Nonô, que tocava contrabaixo na banda 5 de Novembro. Então foi tudo, né? O Silvério era filho do Elinho, que tocava trompete na 5 de Novembro. Gente, Dona Antonieta foi professora do Silvério Pontes, grande trompetista do Banda Vitória Régia. Dona Antonieta e o seu Itagiba. Seu Itagiba, sim. Tá. Você vê, eu com meus 10 anos assim, eu conheci esse pessoal todo, cara. Pois é. Entendeu? E mesmo que a distância, mas essa parte cultural, tá? Tenho que agradecer muito a Dona Antonieta e o seu Itagiba por estar hoje. Sim. Né? E fantástico. Com a continuidade, a Esmeralda, né? E agora, né? A continuidade Esmeralda e o Araceli e a Claudinha. Bacana demais. Estudei com o Araceli na sala dele, cara. Pois é, o maestro Araceli é um excelente. Sei da entrega. Excelente músico. O Araceli tocou na banda com o Zé Carlos Ligieri. Sim, grande. Né? Mestre, ganhador do Golfinho de Ouro. E o Zé Carlos Ligieri, ele aprendeu música aqui em Laje. Olha só, tá? Não sabia disso, mas já uma vez ele falou assim, ele aprendeu música. E Zé Carlos, pouco tempo, falou, você sabe onde ele estudou antes? Eu falei assim, não, cara, não sei, você vê. Era aqui. Nós tínhamos ele era venancense? A Rita Cury, a Dona Maria Flora e o seu Celso Cury. Tinha um rapaz, né, que morava lá. Eu acho que o Zé do Alípio, ele era tio da Rita Cury, né? O Zé, ele que ensinou música ao Zé Carlos Ligieri. O Zé do Alípio, ele era compositor também, ele compôs vários hinos para Nossa Senhora da Piedade aqui, tem hino dele, ele compôs. Sim. E esse Zé do Alípio, ele ensinou vários músicos, e os músicos que passaram na mão do Zé do Alípio chegaram ao cunho de maestro, né? E foram os melhores que passaram na mão dele, que é o Antônio do Ostério, do seu Ostério. O Antônio, ele fez concurso para a banda militar de Minas Gerais e foi para lá. E depois ele trouxe até né, quando eu estava aqui em Laje aqui ainda, tocando na banda Lira da Esperança, ele trouxe um arranjo, né, que ele fez um arranjo daquele dobrado. Não é dobrado, aquele arranjo americano, The Thunder, não sei, Someday. Ele trouxe isso para a banda e. Mas essa sua primeira parte, né, de Laje do Muriaé, do seu crescimento aqui, do seu desenvolvimento, mas você foi para o Rio de Janeiro. Depois, aí sim, eu né, depois da minha adolescência aqui em Laje, aprendendo música, né, aí eu parti para o Rio de Janeiro para poder, né, tentar me ingressar nas Forças Armadas e tentar até entrar na banda de música lá, entendeu? Sim. E eu fiz até
tive que fazer concurso para a banda lá, entendeu? Sim. Eu só não passei, eu passei em algumas provas, mas eu tinha que ir para um lugar muito longe do Rio de Janeiro e eu resolvi ficar no Rio de Janeiro, entendeu? Sim. Aí você morava onde no Rio? Eu morava, primeiro eu fui morar na Pavuna, né? Eu comprei um apartamento. Jorge Benjó, né? Mora na Pavuna. Mora na Pavuna e depois, Pavuna, né? Muito boa. E depois eu vim morar no Jardim Sulacap, que era perto do Campos do Afonso. Morei numa casa de vila. Sim, da militar. Aeronáutica, Vila Militar. Ele ficou ali por anos. E ali eu fiquei até 2007. 2007 eu tive que sair porque eu fui para a reserva. Sim, sim. Aí eu fiquei lá no Rio também, assim, de 2007 até 2012, mais de 5 anos, para os meus filhos acabarem de se formar, de ir para a escola. Seus filhos ingressaram também na carreira militar, bacana demais, né? Como é que é o nome deles? Fala aí. Davi Pontes Nacarate, é capitão da Marinha, né? Capitão de fragata, tenente capitão, né? Uhum. E o Túlio Pontes Nacarate é paraquedista no Exército, capitão paraquedista no Exército. E de onde vem esse nome Nacarate? Qual a ascendência? Nacarate é italiano, tá? Pelo que eu vi mais ou menos a árvore, o meu bisavô, ele nasceu no Reino da Itália. Uhum. E em 1834 ele veio para o Brasil. Sim. Com o meu bisavô. Sim. Mas veio para trabalhar, né? Como todo mundo e ele era, como se diz assim, na certidão de óbito dele, ele está como artista. Você vê. Mas sabe por quê? Artista é porque ele fazia aqueles tachos de cobre. Um artesão, né? Era um artesão. Fantástico. Então por isso que já é artista, né? Fantástico. E ele veio, né? Veio, ficou aqui. Foram 3 irmãos. Um ficou em Minas, um outro foi para São Paulo e o outro irmão foi para Santa Catarina, lá para o sul. Muito bem. Chega ao ponto no Rio de Janeiro também que você se envolve com a música profissional do Rio de Janeiro. Você grava no disco do CD na época, não sei. Boutique do Martim. Você se envolve com a alta nata, e aí? Mas tudo isso também devido à raiz de Laje. Né? Eu entrei no disco do CD do Boutique do Martim. Como é que é a história dessa música? Porque eu compus uma música em homenagem à Dona Vilita e ao seu Zé Rosa, que morava aqui em Laje. Morava no Morro do Queró. Morro do Queró, famoso do Queró. Hoje é o Morro do Querosene, né? Uhum. E a Vilita e o Zé Rosa eram vizinhos, praticamente vizinho da minha tia e do meu tio. Então, eu sempre via, acompanhava a história dele, né? O romance, esse negócio todo. Os altos e baixos. Os altos e baixos. E acabei fazendo uma música para eles, né? Para o Zé Rosa. E para a Vilita, falando dos dois, né? E essa música, quando eu cheguei no Rio, eu tive a felicidade de encontrar com o Paulinho da Aba, que era músico da Bete Carvalho. Da Aba, do meu chapéu, esse mesmo. E o Paulinho da Aba, o que o Paulinho da Aba fez? Quando ele escutou o samba Zé Rosa, ele falou: Chico, vamos levar esse samba para o Martinho da Vila ouvir. Só. Quando é bom, é bom. E aí esse samba acabou entrando no CD do Botiquinho do Martinho. Você vai dar uma em 1997. 97. Dá uma palhinha desse samba, agora é o momento, né? Vou cantar só o refrão, né? Sim, fica à vontade. Ô Zé Rosa, acorda que já é hora de trabalhar. Ô Vilita, arruma minha marmita, mas não esquece da farinha de fubá. Ô Zé Rosa, ô Zé Rosa. Muito bem, cara. Aí tem os versos. Aí eu fiz alguns versinhos falando, né? Tá, mas você vai cantar essa música completa, vamos botar no final do vídeo, ok? Com certeza, a gente canta. Bacana. Mas é o seu retorno
depois desse tempo todo, a Laje de Moretti fez bem também retornar para a Laje, né? Com cara? certeza, com certeza. Aqui, A primeira, aquela coisa de Rio de Janeiro, agitação, tem época também que você... a primeira pessoa que eu procurei se tratando de música foi o Maestro Araceli. Sim. Eu falei, maestro, eu quero fazer parte da banda de música. Sim. Nem que eu tenha que carregar os arquivos debaixo do braço. E você retornar aqui e ver tudo funcionando a 1000 por hora, bacana demais. Aí o maestro, ele foi muito... o maestro Araceli foi muito generoso comigo, vamos mudar assim. Ele falou assim, não, Chico, você tocou bombardino na banda, você vai voltar a tocar bombardino. E ele me colocou, me incentivou a tocar bombardino novamente na banda. Sim. E hoje eu toco bombardino na banda. Bacana demais, cara. Eu já vendi muitos instrumentos para ele. Por anos e anos eu trabalhei em loja de instrumentos musicais, né? Todo mundo sabe disso. Sim. Mas aí você acaba convivendo com os músicos da igreja, os músicos da banda de certeza, fanfarra, de chorinho, do rock. Bom, morando todo esse tempo no Rio de Janeiro, você frequentou lugares maravilhosos, berços do samba, você viu o samba, o pagode crescer, chegar onde chegou, né? Viu o samba na sua raiz, vamos dizer Sim, assim. sim. O samba de raiz na sua raiz. Sim, você teve com o pessoal do fundo do quintal, Sim, no início. Conta sim. pra mim aí. No início a gente ia no samba lá em Madureira e esse samba eles organizavam lá. Cara, tinha, pra você ter uma ideia, não tinha microfone, não tinha nada. Todo mundo batendo samba na palma da mão. Isso o quê? 78, 79. Você chegava em Madureira, tinha um músico tocando banjo, né? Porque o Almir Neto, o Arlindo Cruz, eles iniciaram esse instrumento. Uma observação, mas no samba. eu fui, sim, eu sei dessa história, mas o Mussum também tem participação nisso. Com certeza, Porque o Almir Neto foi o músico de apoio dos originais de samba, não foi? Foi. E na Europa, alguém viu o banjo lá, mostrou o Mussum, o cara falou, cara, bota isso aí no... Justamente. Mas como assim? Bota isso aí no... Pegaram o banjo e botaram um braço de cavaquinho no banjo. Sim. O braço de cavaquinho, peraí, cavaquinho. E aí o som tem aquela ressonância. Porque o som do banjo, Sem microfone. o som do banjo, ele é de couro. O som, você bate o banjo aqui, você vai escutar daqui a 300 metros, 400, 500 metros, você vai escutando a ressonância ali da pele. Justamente por causa da pele de carneiro. Porque o carneiro, quando berra lá no alto do lá, você escuta. Então, por exemplo, a pele de carneiro. Sei. Não é? E aí o couro comia, né? O samba rolava e sem microfone, sem nada. Era só um cara tocando tantã, o outro pandeiro, o outro tocando banjo e o resto do pessoal, todo mundo em volta cantando. E você falou Madureira, né? Temos ali a Portela. A Madureira ali tinha a Portela, que a rua era mais lá no canto lá, e tinha o Império Serrano. O Império Serrano, eu ia te falar. O Império Serrano aí do... Que é mais no centro do Império, é isso? Do Arlindo Cruz. Arlindo Cruz. É É muito isso. Mas veja bem, cara, essa história do samba aí, ela é muito gigante, a gente tá falando um pedacinho, mas esse pedaço aí talvez seja um pedaço principal, porque realmente Madureira é o berço. O berço ali onde tudo começou, né? Claro que a Mangueira e tal, mas claro. Realmente ali... Mas em Madureira o samba, eles chamam o pagode mesmo, né? O pagode ele se inflamou mesmo ali em Madureira. Ali fervia. Sim. Fervia, juntava assim, sei lá, era muita gente. E o pessoal vendendo cerveja, caipirinha, tudo na beira da coisa ali, tinha comida. Vai se popularizando, as gravadoras vão vendo que aquilo é opa, com certeza. Vem, é isso aí. E em Madureira tinha
ele até veio a falecer, mas eu acabei conhecendo ele, quer dizer, encontrando com ele lá na Sulacap, que era o compositor do Gary Gary, que era chamado de Naval. Ele era também fuzileiro naval. Fuzileiro naval. O Naval, ele fez um samba, sei lá o que é Gary Gary, sei lá o que é Gary Gary, deixa essa porra pra lá, sei lá o que é Gary Gary, sei lá. E esse samba, lá em Madureira, na época, cara, foi um xodó. Sim. Entendeu? Aí tem um pedacinho que ele perguntava: até o meu filho veio me perguntar: ô pai, o que é Gary Gary? Eu sei, pô. Então, você vê, com esses gestos, com coisas, não, uma composição simples, né? Estourou lá, todo mundo. Cai no gosto da galera. Não, todo tipo mundo. Tipo Mamona Assassina do pagode. E toda vez o pessoal estava inventando alguma coisa, entendeu? Sim. O pagode, por exemplo, se você falando só o A, E, I, O, U. Entendeu? Sim. O cara pegou e fez isso e todo mundo cantando. E ficava nessa. Só isso, agora. E chegava até o final do U. E todo mundo no samba lá na época cantava. Todo mundo cantava o pagode, né? Aí também no pagode, era nesses pagodes que apareciam os compositores que chegavam e botavam uma música nova lá. Sim. Era o Beto Sem Braço, né? Era o Arlindo Cruz, o Sombrinha. Sim, Sombrinha sempre fala muito, cara. Todos esses caras, né? Né? Luiz Carlos da Vila, depois, né, foi conhecido como Luiz Carlos da Vila porque ele foi fazer samba lá na Vila Isabel também, né? Sim. Te falei também uma observação que eu tive no Botequim do Martim, cara. Eu tava brincando aqui, vou falar isso de novo. Se eu ou você, qualquer um maluco, quisesse se colocar no terraço de um shopping bacana, bambu, pau, fiação mal amarrada, chamaria uma polícia e cadeia pra nós. Toco de madeira. Toco de madeira. Mas como era o mestre Martinho da Vila, estava lá instalado. E quando eu cheguei, eu fiquei um pouco chocado. Eu esperava, sei lá, um glamour. E tinha cachaça. Sim, isso aqui. Boa, né? Sim, mas o Martinho da Vila colocou comidas de botequim mesmo. Sim, fantástico. E tanto que o botequim do Martim, o Martim queria gravar o botequim lá no Shopping Guatemi, mas o técnico de som falou, não, aqui não dá. Não dá. Tem que ter um tratamento acústico para coisa. Não tinha jeito. Aí pegaram o botequim e levaram para dentro do estúdio. Sim. Foi fantástico. Cara, ficou legal. E do botequim do Martinho, né? Além do Paulinho da Aba, né? O Compasso da Vila, que gravou o meu samba, né? Gravou o Zé Rosa. O André, hoje o André é um músico, né? Que toca pandeiro muito bem. É um músico que está também estourando lá com o grupo Batuque na Cozinha. Batuque na Cozinha. Batuque na Cozinha. Essa aí. Ele botou isso aí em homenagem lá ao Martinho da Vila, né? Batuque na Cozinha. Sim. O André entrou com esse grupo aí e tá fazendo fantástico os trabalhos dele lá, né? Agora é hora de você deixar seu like, se inscrever no canal. Pô, ficou aqui até agora assistindo ao vídeo e tá com preguiça de dar o like? Não faça isso. Isso. É importante demais. Não custa nada. Não custa nada. Deixe seu like, se inscreva no canal. Quero agradecer a presença maravilhosa e perguntar a você o seguinte: quais são as considerações finais? O que nós deixamos de falar? E aí? Nós deixamos de falar sobre o concurso de música que eu participei lá no Rio de Janeiro. Pô, fantástico, em tempo. Que pra mim foi a cereja do bolo. A cereja do bolo. Isso, né? Tem vídeo no YouTube? Tem um vídeo, né, da Eterna Imagem. Mas eu participei da Fábrica do Samba em 2003. O que tinha a ver com o Corcovado?
No Corcovado foi o concurso do Cristo Redentor. Ah, sim. Tá? O concurso foram 80 anos do Cristo Redentor. Aí resolveram, né, a Arquidiocese lá do Rio, mas a Rede Globo, né, também teve apoio da Rede Globo, né? Fantástico. Teve apoio de várias. Teve anúncio disso aí, eu lembro. Teve. E aí eles pegaram e fizeram, abriram o leque, né, desse concurso até para o exterior, que teve compositores do exterior, né, da Argentina, sim, da Inglaterra. Caraca, sem lógica, por um lado entendi. Foram, pelo que eu vi lá, foram 2.070 composições, sim, que vieram para participar do concurso do Cristo Redentor. E afinal de contas? A minha música ficou em terceiro lugar. Pô, fantástico, hein? Pô! Terceiro, você foi em não, porque terceiro, ficou em terceiro lugar. Fantástico. Toda, né? Campeão. O brasileiro tem essa coisa de que vice é o segundo lugar. Mas no universo de 2.070 músicas. Você fez entre os 30, você é. Foram 2.270 músicas, foram mais ou menos assim, eu não lembro. Você ficou em terceiro, cara. Eu fiquei em terceiro lugar. Fantástico. Porque foram. Né, e quem cantou a minha música, quem defendeu a Eterna Imagem, foi a gloriosa. Mas aí vamos lá. Aí o samba, entendeu? Ficou em terceiro lugar, entendeu? E aí o Marco Antônio de Itapiruna, eu mostrei o samba para ele, ele pegou e teve a feliz ideia de colocar o samba no YouTube e colocou umas imagens do Rio de Janeiro, porque o meu samba, eu não sabia, falei, meu Deus, o que eu vou falar do Rio de Janeiro? Porque vocês já falaram tudo. O Tom Jobim já falou, né? Gilberto Gil, pô, nem se fala. Então, eu falei assim, mas o que eu vou falar? Que música, como é que eu vou compor uma música? Rapaz, mas parece que quando a gente está pensando assim em música, parece que a áurea fica aberta. E eu recebi a música e a letra todinha do Cristo Redentor, que aí eu fui falando da praia, fui falando dos Arcos da Lapa, fui falando de toda da vista chinesa, do Pão de Açúcar. Sim. E aí fui botando umas coisas diferentes, né? Botando que o Pão de Açúcar estava mais doce ainda. Sim, fantástico. E nós vamos terminar o vídeo com você mandando ver, com essa harmonia maravilhosa desse samba. Ele ficou em terceiro lugar. Ele ficou em terceiro lugar. De 2.070 e poucas músicas. 2.270 músicas. 270. Fantástico. Chico, muito obrigado, cara. Eu que te agradeço. Grande honra. A partir de hoje te conheço muito mais e todo mundo vai te conhecer muito mais. Tamo junto na parada. Parabéns, cara, pelo seu carinho com a música. E você nunca parou, cara. Tá sempre aí, entendeu? E com glicose fazendo som. Manda um abraço pro Cícero Pardolo. Pô, fantástico. Um grande abraço aí, porque eles começaram, né, que foi com eles também que eu comecei a voltar a cantar samba de raiz. Como eu te disse, vocês três, cara, supre um monte de 15 cabeças trabalhando o outro. Bacana demais. Legal. Muito legal. Interessante. Pandeiro de flor. O samba fica legal. Muito legal. O samba fica legal. Muita gente gosta dessa formação. Eu também gosto, cara. Que é uma formação simples, mas objetiva. Mais fácil de ser contratado. Mais fácil de ser contratado. A minha banda de rock é só 4 camaradas. Come menos, bebe menos. Lugar de música, cultura, aventura, entretenimento. Muito obrigado e fique em paz. Corcel 74 na parada. Obrigado, parceiro. Oi, Zé Rosa, acorda que já é hora de trabalhar. Oi, Vilita, arruma minha marmita, mas não esquece da farinha de fubá. Oi, Zé Rosa, acorda que já é hora de trabalhar. Oi, Vilita, arruma minha marmita,
água de poço, café com rapadura, seu moço, adoçado amargo da vida que leva o sol roendo o osso. No final da vida cansado, todo fim de mês sem dinheiro, não esqueça a bilhete, essa vida do trabalhador brasileiro. Ô Zé Rosa, ô Zé Rosa, acorda que já é hora de trabalhar, de trabalhar. Oi, Bilita, arruma minha marmita, mas não esquece da farinha de fubá. Quando chega a noite, Bilita, seu corpo me aquece e me agita, toda perfumada, cabelo traçado e vestido de chita. É no aconchego da cama, nosso amor fortalece e se